1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, verso 6. Meu Deus. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém. Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essas palavras que acabamos de ler, que o Senhor possa falar conosco pelo poder da tua santa, maravilhosa, inerrante palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Fala conosco para a glória do teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos estar meditando hoje sobre as marcas de um verdadeiro discípulo, as marcas de um autêntico, de um verdadeiro, de um discípulo genuíno de Jesus. O apóstolo João diz em 1 João 2,6: aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro pregando para Cornélio, junto com toda a sua família, ele vai dizer como foi o andar de Jesus, a qual nós devemos imitar. Jesus andou por toda parte da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, por onde ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então esse foi o andar de Jesus, o exemplo de Jesus para nós, um exemplo de amor, de fé, de humildade, de obediência ao Pai, um exemplo de submissão, de renúncia ao Deus Pai, para andar sobre a terra fazendo bem, para andar fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos ver que existem algumas marcas na Bíblia para nos testarmos se somos realmente um discípulo de Jesus. A primeira marca que eu gostaria de falar está no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e o verso de número 30 até o 32. Nós vamos ver a primeira marca de um discípulo de Jesus. Diz assim, João 8, verso 30 a 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós sermos verdadeiramente discípulos dele,
andarmos como ele andou, sermos seus aprendizes, seus discípulos, porque discípulo significa aprendiz, do mestre, do professor. Então, para que nós sejamos seus aprendizes, seus discípulos, nós precisamos não somente conhecer, mas permanecer na palavra dele, na palavra de Jesus. É uma das marcas de um discípulo, a permanência na palavra de Deus. Permanecer, estar na palavra de Deus. Ficar firmes, alicerçados na palavra de Deus. Edificar a nossa casa na rocha. Jesus disse que quem ouve a palavra e guarda e pratica, edifica a sua casa na rocha. Então, para que sejamos discípulos de Jesus, devemos permanecer na sua palavra. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. O salmista Davi disse que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então, devemos permanecer em todas as palavras de Deus. Como disse o rei, seja boa, seja dura, mas que seja as palavras de Deus. Como disse Pedro, para onde irei, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então precisamos permanecer na palavra de Deus, seja boa ou seja dura, porque somente Ele tem para nós palavras de vida eterna, palavras de fé, de esperança, de vida eterna, palavras que vão nos levar aos céus, palavras de vida eterna. Somente Jesus tem. Nenhum homem tem palavra de vida eterna. Nenhuma religião pode oferecer palavras de vida eterna. O único que pode nos oferecer palavras de vida eterna são Jesus. É Jesus. Então nós precisamos permanecer no que Ele nos ensinou. Por que Ele diz permanecer? Porque a palavra de Deus é lançada em nosso coração. E ela tanto pode dar frutos como ela pode ser sufocada. Jesus vai nos ensinar isso na parábola do semeador, onde o semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram entre os pedregais, outras foram sufocadas pelo espinho, e alguma parte somente caiu em boa terra e deu fruto. Então, ele nos ensinou isso com o dever de ouvirmos a palavra de Deus e permanecer nela, para que assim fazendo, possamos frutificar e ser discípulos de Jesus, para a glória de Deus, ser discípulos do Senhor. Porque muitos recebem a palavra de Jesus, recebem a semente de Jesus, mas pelos cuidados dessa vida, pelas riquezas desta vida, a palavra é sufocada. Essa é aquela que foi lançada entre, aquela semente que foi lançada entre os espinhos. Muitos também ouvem a palavra de Deus, mas não têm raiz, não têm constância. Então o que acontece? O solo é pedregal, a árvore não cria raiz e acaba morrendo. E outras ouvem a palavra de Deus e a recebem com alegria, mas saem do culto, o inimigo vem e rouba-lhes a palavra. Esse é aquele que foi lançado na beira do caminho. A semente foi lançada ali, veio as aves do céu e comeram. Perguntaram para Jesus, o que significa isso, Jesus, nessa parábola? Isso é aqueles que ouvem a palavra, mas até recebem com alegria, mas depois vem o inimigo e rouba-lhes a semente, rouba-lhes a palavra. Eles não conseguem permanecer na palavra de Deus. Então, essa é a marca de um discípulo, permanecer na palavra de Deus, debaixo de tentações, de lutas, de seitas, de heresias e de tantas coisas que vêm até nós para nos tirar do foco, que é a palavra de Deus, para nos tirar do alicerce, que é a palavra de Deus. Quantas e quantas coisas vêm para nos tirar da palavra de Deus. Mas nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Em João, capítulo de número 15, olha o que Jesus vai falar sobre a sua palavra.
Por isso precisamos permanecer na sua palavra. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando. Meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, olha aí a marca do discípulo, permanecer nas palavras de Deus. Por isso então Jesus fala, tudo que vocês pedirem, em meu nome eu farei, se vocês permanecerem na palavra de Deus. Por quê? Porque tem muita gente que pega só a parte que Jesus diz, tudo que pedir em meu nome eu farei. Só que eles se esquecem que só fará se permanecermos na palavra dele. E para nós permanecermos na palavra dele, tudo que nós pedimos em nome dele, vamos pedir em prol do reino e da glória dele, não para a nossa glória, para a nossa satisfação. Então muitas pessoas distorcem a Bíblia, pegam esse versículo e interpretam para seu próprio benefício, para seu próprio bem-estar. Por isso Tiago diz, pedir não recebeis, porque vocês pedem mal. Pedem em nome de Jesus, mas não recebem. Por quê? Porque a palavra de Deus é mentirosa? Não. Porque a palavra de Deus diz que devemos permanecer em Jesus. Devemos permanecer na sua palavra. A sua palavra deve permanecer em nós. Sem ele não podemos fazer nada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Jesus, ele é a videira. Meu Deus! Ele é a videira. E nós somos os galhos, os ramos. Ou seja, um galho não dá fruto sozinho. Um galho precisa do tronco da árvore para receber a seiva, o alimento, a nutrição. Senão ele vai secar, vai morrer. Se cortar um galho da árvore, ele vai morrer. Por quê? Porque ele recebe vida do tronco da árvore, que vem das raízes, e vai subindo pelo tronco e chega até os galhos. E assim alimenta os galhos, as folhas, as flores, e respectivamente os frutos depois. Assim funciona uma árvore. Então ele deu esse exemplo, dizendo, olha, para que vocês deem fruto, sejam meus discípulos, vocês têm que estar ligados em mim. Está ligado em mim, vocês são galhos. E se vocês estiverem ligados em mim, darão fruto para a glória do Pai. Vocês darão fruto. E eu vou podar vocês, para que vocês deem mais fruto ainda. Mas se vocês não estiverem em mim, a Bíblia está dizendo no verso 6, olha o juízo, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo ardente. Está falando do inferno. Toda árvore que não der fruto, João Batista diz, será cortada e lançada no fogo. Então, essa é a palavra de Deus. Devemos permanecer na palavra de Deus, permanecer nos ensinamentos de Jesus, permanecer na sua palavra, porque nisto vão reconhecer que somos discípulos dele, se permanecermos na sua santa e maravilhosa palavra. João, capítulo de número 6, verso de número 34 e 35. É mais uma marca de um discípulo. A primeira, permanecer na palavra. Agora a segunda, João capítulo 6, verso 34 e 35. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui a Bíblia está nos relatando e declarando mais uma marca de um discípulo. Permanecer na palavra, agora também permanecer no amor.
Até porque os dois estão juntos. Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, as minhas palavras. Pois aquele que diz que me ama, que é meu discípulo, mas não guarda as minhas palavras, não permanece nas minhas palavras, nos meus mandamentos, este é mentiroso. Então, mais uma marca de um discípulo, amor. Nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês amarem-se uns aos outros. O amor, qual é esse amor que a palavra de Deus ela nos ensina? 1 Coríntios capítulo 6 vai nos falar um pouco sobre o que é o amor. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer assim, o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. Olha só o padrão do amor de Deus. No verso 4 agora vai dizer: o amor é sofredor, é benigno, bondoso. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, segundo os interesses. Não se ensoberbece, se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses, não é egoísta. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, com o mal. Não se alegra com a maldade. Se entristece com a maldade, com a injustiça. Mas folga, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então aqui nos fala sobre o amor. O amor a qual devemos seguir e a qual devemos ter. Este amor que é sofredor. Este amor que é bondoso. Que não se alegra com maldade, mas que folga com a verdade, com a justiça. Que tem prazer na justiça, tem prazer na verdade de Deus. Este amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus que está dentro de nós. E Jesus teve todas essas características. Jesus, por amor a nós, ele tudo sofreu. Sofreu coisas que eu e você jamais teríamos a coragem de sofrer por alguém. E quanto mais por inimigos, quanto mais por pessoas más e perversas. Mas Jesus tudo sofreu por amor. Tudo sofreu por amor. Jesus tudo creu. Ou seja, ele cria na recuperação e na restauração do homem. Ele cria que através da sua morte, ele cria que através daquele sacrifício na cruz que ele estava fazendo, muitas vidas se renderiam aos pés dele e seriam salvas. Então o amor tudo crê. O amor não é pessimista, não é negativista. O amor não é incrédulo, mas o amor tudo crê. Tem a fé, acredita no poder da graça de Deus para salvar pecadores. O amor tudo crê. É igual aquela mãe que tem aquele filho que está anos Jesus na doma, mas você pode ver a fé daquela mãe. Sempre ela tem um fundo de esperança que um dia seu filho vai sair daquela vida. Sempre ela tem um pai, uma mãe, assim o amor, ele tudo crê na recuperação, na restauração. O amor tudo espera. Quanto tempo Cristo tem esperado pela minha e pela sua vida? Quanto tempo Ele tem esperado para que nós renunciemos o pecado, nos entreguemos a Ele? Tem pessoas que passam a vida toda no pecado. Mesmo assim, Cristo sempre tem
as esperado por amor, para que elas se arrependam e cheguem ao caminho da salvação e da verdade. O amor tudo suporta. Tudo suporta o amor. Esse amor que é ensinado hoje, que não suporta mais nada, esse não é o amor de Deus, nem o amor bíblico. É igual ao casamento. As pessoas hoje casam e largam por qualquer motivo, né? Porque deu, que até aquela frase, compatibilidade de gênero, não deu certo. Não brigaram porque saiu, não brigaram porque o homem bate na mulher, ou a mulher bate no homem, mas brigaram por coisas simples e dizem que vão se separar. Esse não é o amor verdadeiro de Deus no casal, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. O amor de Deus, quando está no coração do marido, da esposa, dos filhos, da igreja, ele é um amor que tudo vai suportar. Pois assim como Cristo nos perdoou e nos suportou, devemos nós suportar e amar uns aos outros. E se alguém tem queixa, assim como Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar da mesma forma. Então, o amor, ele tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Jesus suportou a cruz para nos salvar. Esse é o amor que nós devemos buscar. O amor tudo suporta. Meu Deus, tudo suporta. Então, não é como tem acontecido hoje. Qualquer motivo, a pessoa quer abandonar Jesus, qualquer motivo quer largar do marido, qualquer motivo é motivo de abandono. Não, o amor de Deus, quando está em nós, se aperfeiçoando em nós, ele nos dá força para tudo suportar por amor. Por amor. Suportar. O que Paulo não suportou na sua vida, por amor a Deus e por amor às almas. O que ele não suportou? Foram coisas terríveis que aconteceu com ele, prisões, naufrágios, apedrejamentos, apanhou de chicote, foi traído pelos falsos irmãos. Mesmo assim, aquele homem continuou inabalável. Por quê? Porque ele tinha o amor que tudo suportava. Então Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu seja um erudito, um poliglota, um homem sábio, um homem culto, se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Se eu conhecer todos os mistérios, se eu tiver o dom de profetizar, de profecia, se eu conhecer todas as revelações, ciência de Deus, ainda que eu tivesse uma fé para transportar montanhas, dar-se todos os meus bens, minha fortuna para os povos, se eu não tiver amor, nada serei. Por quê? Paulo disse isso. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Como que Paulo pode dizer isso? Porque tem muita gente, irmãos, que faz caridade para o próximo, não é por amor, é por interesses, é por causa da consciência, é porque quer ir para o céu, então quer comprar Deus fazendo boas obras para outras pessoas. Então, não é essa a marca do amor de Deus. O amor de Deus faz nós se entregarmos e amarmos, porque Ele nos amou primeiro e nos salvou do pecado. Esse é o amor de Deus. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Então, todos os sacrifícios que são feitos, até mesmo queimar o próprio corpo, se não forem feitos por amor, não valem nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Salomão disse a mesma coisa que Eclesiastes. Ele disse assim, tudo na vida é vaidade. A única coisa que não é vaidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é o amor. É amar a Deus, é amar o próximo. É guardar. E quais são os seus mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. É o resumo de todos eles. Então, o resto é vaidade. Ainda que façamos grandes sacrifícios, se não forem movidos por amor, feitos em amor, em nome do amor de Deus, em nome de Jesus, para a glória dele, tudo será vão, será sacrifício que nada aproveitará, que não receberá de Deus nenhum galardão, nem tampouco nenhum elogio. Mais uma marca de um discípulo. Lucas 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Não é fácil, irmão, ser discípulo de Jesus. Estamos caminhando
E a grande realidade é que nenhum de nós chegamos ainda no nível que Deus quer. Falta muito para caminharmos, para chegarmos. Não adianta nós sermos hipócritas, subir aqui no púlpito e pregar uma palavra e para os irmãos achar que nós somos aquilo que não somos. A grande verdade é que falta-me muito ainda para permanecer na palavra, para viver no amor e ser imergido no amor de Deus. Agora essa que eu vou ler é mais forte do que as duas. É uma marca do discípulo também. Lucas, capítulo 14, verso 25. Olha só, irmãos, como o caminho de Deus é estreito, a porta é estreita. Não adianta nós queremos nos enganar ou enganar as pessoas na igreja. Essa é a verdade da palavra de Deus. Olha lá, Lucas 14, verso 25, a seguir. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe para aquela multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso de número 36 desse mesmo capítulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que palavra é essa? Coisa. Olha só, vou repetir. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto não tem, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu já não consegui seguir esse versículo. Isso aqui é algo que foge dos padrões da nossa mentalidade. Que palavras fortes. Se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque talvez aborrecer o pai, aborrecer a mãe, a mulher, os filhos, é fácil, mas a si próprio já muda a conversa. É igual Jó. Enquanto Satanás tocou em todas as coisas dele, parece que foi fácil. Aí Satanás chegou para Deus: olha, pele por pele, e o homem dará tudo pela sua vida. Ele não ligou que eu toquei em todas essas coisas. Deixa eu tocar nele agora, vamos ver. Aí ele vai blasfemar, porque aí vai ser a vida dele que vai ficar em risco. E Satanás toca, mesmo assim joga o blasfemo. Então, que palavra difícil. Quando Jesus fala aborrecer o pai, a mãe, a mulher, Jesus não está falando para nós brigarmos, irmos e quebrarmos o pau com ele. Ele está falando o seguinte, que haveria muitas conversões, tanto desse povo, como em toda a história da igreja, em que a própria família se voltar contra. É isso que ele está dizendo. Porque ser cristão naquela época, o que acontecia se um filho se convertesse? Os pais eram, se possível, até expulsavam o menino da casa. Então, por isso ele está falando, vocês têm que colocar eu acima de tudo na sua vida. Ninguém pode impedir vocês, seja pai, seja mãe, seja filho, seja mulher, seja irmãos, ninguém pode impedir vocês de serem meus discípulos. Se alguém tentar impedi-los de serem meus discípulos, vocês devem aborrecer essas pessoas, se afastar delas, deixá-las de lado, deixar os mortos, sepultar os mortos e me seguir, e fazer a minha vontade, fazer a minha obra. Vocês têm que aborrecer até a si mesmo. Jesus, certa feita, ele falou assim: se alguém amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou a si mesmo, mais do que a mim, esse não é digno de mim. Que palavras fortes, que palavras duras, mas é a realidade. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós precisamos renunciar. Nós precisamos, dia após dia, renunciar nossas vontades, o que o nosso coração carnal deseja, para fazer a vontade de Deus, ser
discípulos do Senhor. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos, irmão, que João disse, 1 João 2,6, o primeiro versículo que nós lemos, que ele fala, aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Agora nós vemos a grande realidade, a grande verdade da nossa geração atual evangélica. Se você perguntar para todos os evangélicos que enchem as igrejas, por todas as partes dessa cidade, dessa região, desse país e desse mundão, todos eles vão dizer que são de Jesus, que são discípulos de Jesus, que andam com Jesus, que andam em Jesus. Mas se nós formos ver a grande realidade é que a maioria nunca sequer, por um dia, foram discípulos de Jesus, foram seguidores de Jesus. Por que não foram? Porque não têm cumprido nenhuma dessas marcas, a marca de permanecer na palavra de Deus, a marca de amar uns aos outros como Ele nos amou, e essa marca, a marca da renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só, tudo quanto tem. Por isso eu digo que a lei de Moisés, ela pediu dízimo, né? A lei de Cristo pede tudo. A lei de Moisés pedia a 10ª do lucro das colheitas dos judeus. A lei de Cristo pede tudo. Dê a sua vida, não somente o seu dinheiro. Dê a sua vida para o meu reino. Dê a sua vida para me servir. Olha só a diferença. O padrão foi elevado assustadoramente. A lei de Moisés dizia, não adulterará. Eu vou dizer para vocês a realidade. Quem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. A lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. A minha lei vai dizer assim para vocês, amai seus inimigos. Bem dizer aquele que vos maldiz. Não paguem o mal com o mal. Não amaldiçoem a Deus. Meu Deus. A lei de Moisés dizia, se o teu ame os seus amigos e aborreça os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. A lei de Moisés dizia, não matarás. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, se vocês odiarem o seu irmão no seu coração, vocês já são assassinos. É isso que a palavra de Deus diz em 1 João. Todo aquele que odeia seu irmão já é um assassino, já matou. Então nós vemos aí que essa história de graça, levar o crente para viver no mundanismo, como hoje tem acontecido. Eu sou crente, estou na graça, então eu vou continuar com o mesmo estilo de vida, a qual eu tinha quando era do mundo, com os mesmos pecados. Esse não é o Evangelho de Jesus, da graça de Deus. Pois, se a lei de Moisés era punido com o apedrejamento aqueles que a desobedecessem, lá em Hebreus, o autor vai dizer assim, quanto maior castigo haverá para aqueles que desobedecerem a lei de Cristo. Um castigo não somente de apedrejamento, mas um castigo eterno. O rei da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando eu me deparo com essa declaração de Jesus, eu vejo na minha vida quão miserável tenho sido. Porque eu sou incapaz de cumprir isso. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Será que nós já cumprimos esse versículo? Será que pelo menos metade nós já conseguimos renunciar? Pelo menos metade? Tem alguns que nem um pouquinho conseguiram ainda, quanto mais metade. E Jesus está dizendo, se vocês querem ser meu discípulo, querem estar onde eu estou, devem renunciar tudo quanto tem. Sua reputação não deve ser o mais importante para você. A sua fama não deve ser mais importante para você. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha que idolatria é adorar somente imagens, mas a idolatria é um sentimento. Tem pessoas que não adoram coisas feitas pela mão dos homens, mas elas adoram elas mesmas. Elas adoram mais a elas do que qualquer outra coisa desse mundo. Elas querem fama, querem glória, querem ser aplaudidas, querem reputação, não querem sofrer, não querem estar por baixo, querem ser ricas e não pobres.
querem ser as primeiras e não as últimas, querem ser senhor e não servos. Então, o ser humano da terra hoje, eles adoram a eles mesmos. É como disse Paulo, infelizmente, né, pastor? O Deus deles é o vento, e sua glória é para a sua perdição, porque eles só pensam nas coisas da terra. Jesus nunca procurou fama, já começa por aí. Se ele quisesse fama, ele teria agradado os fariseus, ele teria agradado os romanos, e não teria sido crucificado. Se ele quisesse a glória daquele povo, ele teria feito o que eles queriam. Mas ele mesmo disse, vocês procuram a glória e a honra um dos outros. Eu, porém, procuro a honra e a glória que vem de Deus. João Batista, a mesma coisa. Ele chegou para o rei e disse, rei, você é adúltero, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Se aquele homem gostasse de fama, ele teria agradado o rei. Mas a fama dele era com os céus, era com Jesus de Nazaré, era com o Senhor. Paulo e Silas a mesma coisa. Onde eles chegavam, eles procuravam a glória do Deus eterno. Então, isso é a vida de um discípulo. Procurar não ser famoso, não ser a estrela, o popstar, a celebridade, mas é procurar fazer com que o brilho da glória de Deus brilhe sobre a terra, brilhe sobre a terra, que ele diminua e que Jesus cresça. Essa é a frase de João Batista. João Batista, quando os discípulos dele chegaram para ele, eles disseram assim, João Batista, olha o que está acontecendo, toda a multidão está abandonando você, estão indo tudo atrás de Jesus agora, estão se batizando com ele, não estão se batizando com você. Sabe o que ele disse para aqueles discípulos? Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a frase do discípulo. Convém que Jesus cresça e eu diminua. O meu orgulho diminui, o amor dele cresce no meu coração. A minha vingança pessoal diminui, morre, seja crucificada com ele na cruz, para que a vida dele, o perdão dele, o amor pelos inimigos dele cresça na minha vida. É assim que funciona, é assim que é, e é assim que deve ser. Aquele que quer ser meu discípulo, se não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que palavras fortes, irmãos. Nós poderíamos aqui ler esse versículo 1 milhão de vezes para nós mesmos dizermos que são poucos os que vão para o céu. Jesus disse isso. O céu não vai ser um lugar de muitos, mas de poucos. De todas as gerações que têm sido salvos e comprados pelo sangue do Cordeiro. A Nova Jerusalém. Embora a Bíblia diz que é uma multidão que não se dá para enumerar, mas essa multidão foi ajuntada de todas as eras que houve nessa terra. Não foi somente de uma era. O caminho é estreito, a porta que leva aos céus é estreita. E o caminho da perdição é largo, é fácil. E todos estão indo por ele. Porque por ser mais largo, por ser fácil, todos vão por ele. Mas seguir a Jesus, devemos segui-lo de verdade. Tem uma frase que diz assim, seguir a Jesus mais ou menos é sempre menos. Seguir a Jesus mais ou menos é sempre menos. Laodiceia era mais ou menos, seguir a Jesus mais ou menos. Eram mornos. O que aconteceu? Jesus falou para eles, se vocês não se arrependerem, eu vou vomitá-los da minha boca. Porque eu não aceito mornos. Eu não aceito inconstantes na minha presença. Ou é, ou não é. Não existe meio termo. Então, quem quer vir após ele e ser seu discípulo, deve aborrecer a tudo quanto lhe impeça de seguir o seu mestre. Deve aborrecer. Deve abandonar, deixar de lado tudo que lhe impede de seguir a esse Jesus tão maravilhoso, glorioso e poderoso. Como fez Paulo, como fez Zaqueu. O que impedia Zaqueu de seguir a Jesus? As suas riquezas adquiridas injustamente. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguma dessas pessoas dessa cidade, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para ele então e diz, você, Zaqueu, aprendeu a aborrecer a sua riqueza e a si mesmo. Então hoje houve salvação nesta casa. Então devemos negar a nós mesmos para sermos os discípulos de Jesus. Lucas capítulo 10, verso do número 19 e 20.
Isso é algo que foi dado aos discípulos também. Não é uma marca, mas é uma consequência de ser um discípulo. Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então Jesus está dizendo, vocês que são meus discípulos, eu vos darei poder sobre a terra, sobre o poder do inimigo da nossa alma, Satanás. Quando aqui fala de escorpiões, serpentes, não está falando do escorpião da terra, da natureza, que é algo maravilhoso que Deus criou, nem da serpente, a cobra, que é um animal que Deus criou também maravilhoso, mas está usando isso para ilustrar o diabo e seus demônios, que tem o poder de serpente e escorpião para enganar, para lançar veneno. Porque o que o escorpião e a cobra faz? Eles lançam veneno. E qual é o veneno que Satanás e os demônios lançam sobre a humanidade? O pecado, a mentira, o engano e todo tipo de miséria. Então, Jesus nos deu poder e autoridade para fazer a obra dele. Mas que isso não seja o nosso sustentáculo, nem a nossa motivação. Mas que a nossa motivação, a nossa alegria, seja que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não devemos nos alegrar porque milagres acontecem em nome de Jesus, nem porque demônios saem em nome de Jesus, mas devemos nos alegrar pela salvação. É isso que Jesus está ensinando. O verdadeiro discípulo, ele se alegra não pela autoridade que a ele é dada, mas ele se alegra em Deus, o seu Salvador. Ele se alegra, o seu prazer está em Deus, que o salvou quando foi pendurado naquela cruz e foi castigado pelo meu e seu pecado. Essa é a alegria de um cristão, a alegria da salvação. Salmo 51, quando Davi peca, então ele vai escrever aquele louvor, aquela oração de confissão. Ele vai dizer assim: Senhor, não retira de mim a alegria da tua salvação. Existem várias alegrias aí no mundo. Várias. A alegria que ganhar no jogo da loteria, no jogo do bicho proporciona, a alegria quando o time de futebol ganha, a alegria quando alguém ganha dinheiro, quando alguém recebe uma boa notícia do médico, a alegria quando as pessoas estão ali no prazer do pecado, da bebida, das drogas, elas sentem aquele prazer, aquele êxtase, aquela alucinação, aquele delírio, aquela alegria, mas todas elas são vãs, todas elas passarão, assim como a nossa vida tem passado nessa terra, rapidamente. Estamos aqui, amanhã já somos mais velhos e amanhã já estamos mortos. Essa alegria passa rápido. É ilusão, é vaidade. Mas a alegria da salvação, ela é eterna. E ela não depende das circunstâncias da nossa vida. Essa é a alegria da salvação. Sua vida tanto pode estar boa, como pode estar ruim. Por exemplo, você pode estar numa tempestade, você pode estar sendo traído pelos seus amigos, lançado numa prisão injustamente pela palavra de Deus. Mas se você tem a alegria da salvação, nada vai nos desanimar. Essa alegria deve ser a âncora da nossa vida. Não as alegrias do mundo, não as alegrias que o mundo proporciona, mas a alegria que vem das coisas maravilhosas de Deus. Lucas capítulo 9, verso 57. Foi? Lucas capítulo 9, verso 57 e 58. 57 ao 60. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, têm casas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor,
deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar seus mortos, porém tu vá e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, mais uma marca de um discípulo de Jesus, a marca do desprendimento das coisas do mundo e das coisas materiais. Mestre, eu vou te seguir para onde você for. Jesus olha para ele e diz: mas tem uma coisa, as raposas têm ninhos, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm cobiças, os homens têm suas casas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele desistiu, porque ele queria conforto, ele queria coisa fácil. Então para ele não dava para ser discípulo de Jesus, porque ele não ia conseguir se desprender dos seus confortos e das coisas que lhe proporcionava prazer. A mesma coisa ao próximo. Jesus falou: segue-me, mas eu vou enterrar o meu pai. Jesus olha para ele e diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Me siga e anuncie o reino de Deus. Mas ele não quis o reino de Deus, ele preferiu o reino do mundo. Então ele estava preso à família. Um estava preso à casa, outro preso à família. A mesma coisa o último: Senhor, eu vou te seguir, no verso 61, mas primeiro me deixa despedir dos que estão na minha casa. Jesus olha para ele e diz: se você colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é digno do meu reino, não é digno de ser meu discípulo. Então, a marca do desprendimento das coisas do mundo. Desprender, é igual nós estamos aqui hoje. Tivemos que nos desprender da nossa casa, do nosso conforto, do nosso lar, de tantas coisas que poderíamos fazer para estar aqui adorando a Deus, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Então a marca de um cristão é essa, de um discípulo. Ele é desprendido das coisas do mundo. Ele é desprendido. Quantas vezes teve festa de casamento, teve festa, teve família de São Paulo em casa, e eu me desprendi de todos eles. Na hora do culto, é a hora do culto, eu estou indo para a igreja. Vocês querem ir, vão. Não querem, fiquem aí, depois eu volto. Assim deve ser a nossa vida. Não devemos nos deixar ser presos por nada, a não ser pelo Senhor. Paulo diz: eu sou preso do Senhor. Então, que essa seja a nossa única prisão, o nosso único cativeiro, ser cativo de Jesus, escravo de Jesus, servo de Jesus. Agora, não deixe nada te prender. Amigos, família, dinheiro, trabalho, o que for que seja, não deixe ser preso por nada. Seja prisioneiro do Senhor. Não deixe nada. Igual eu, por exemplo, se eu pegar um emprego, nunca acontecer, não sei. Vai ficar ficar um tempão, tendo que trabalhar à noite, não poder ir mais nos cultos, nem pelo menos uma vez por semana, e eu sou obrigado a sair com a hora de sair. Eu não posso deixar que nada entre na frente do reino de Deus na minha vida, do chamado que Deus tem na minha vida. Então, devemos ser desprendidos pelas coisas dessa terra e presos no Senhor. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Mais uma marca de um discípulo. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vamos ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra discípulo, ela significa isso, aprendiz. Então, mais uma marca de um discípulo é a marca do aprendizado. Vai aprender com quem? Com o Mestre, Jesus. Com aquele que é o Deus da sabedoria, de toda a graça e sabedoria, que é o Deus que conhece tudo. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência. Estão escondidos nele. Ele é o Deus da sabedoria. Foi ele que deu sabedoria a Salomão. Ele é o Rei da Glória. Então ele está falando para nós
Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Observem a minha vida, a minha conduta, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendam isso de mim e vocês serão meus discípulos, terão descanso para a sua alma, terão um fardo leve e um jugo suave sobre as suas vidas. Pois tudo que eu disse aqui pode ter me aterrorizado e te aterrorizado, porque você pode até pensar, então ser crente é difícil, ser cristão é difícil, é impossível. Não, não é impossível e também não é difícil. Difícil é ficar no mundo e depois ir para o inferno para a eternidade inteira na condenação eterna. Seguir a Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque, embora tudo isso que eu disse é difícil, é verdade, mas o Deus de graça, o Deus de paz, o Senhor dos exércitos está nos ajudando, nos dando um jugo suave e um fardo leve. Mais leve que o do mundo dá, que o pecado dá. O jugo do Senhor é leve e é suave. Então, devemos aprender dele, aprender da sua palavra, aprender do seu exemplo. A próxima marca, a marca da humildade. João capítulo 13. Essa já é a penúltima, depois vamos estar para a última. João capítulo 13, versículo 5. Marca da humildade. João capítulo 13, verso 5. Diz assim: Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingindo. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então aqui nós vemos a marca da humildade. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Meu Deus! Você imagina a cena agora. O Salvador do mundo pega uma bacia, pega a água, manda todos os 12 sentar e começa a lavar o pé deles. Teria hoje alguém que dá coragem para fazer isso? Algum líder famoso, religioso? Teria eu e você coragem de lavar os pés uns dos outros? A marca de um discípulo é a marca da humildade. É ser humilde diante de Deus. Mesmo seja pobre ou seja rico, ser humilde. Cristo era rico. Mesmo assim continuou humilde e se fez pobre para nos salvar. Essa é a humildade que nós precisamos ter. É a marca de um discípulo, a humildade. Provérbios diz que diante da honra vai a humildade. Porque honra sem humildade é perigoso, sabia? Você receber honra sem ter humildade é perigosíssimo. Por quê? Porque quando você for honrado e não tiver humildade, você vai achar que é você, que é o bom, que é a boa. Então você vai se perder no orgulho. E a Bíblia diz o quê? Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a marca de um discípulo. Mateus 11, que nós acabamos de ler, Jesus diz: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, precisamos de humildade. Humildade é a marca de um discípulo. Ser humilde diante de Deus e dos homens. A última marca, Mateus 14, verso 14. Essa é a última marca, tá? Nós já estamos encerrando essa mensagem. Mateus 14, verso 14. A marca de um discípulo. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Compaixão, a marca de um discípulo. Compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar da outra pessoa.
e se compadecer, ter pena, ter dó, se compadecer do estado dela. Jesus, então, ele se compadeceu do estado daquela multidão, que era como ovelha sem pastor, que estava enferma, que estava sem comida, pois, se continuarmos lendo, vamos ver que ele fez milagres ali, multiplicou pães e peixes. Então Jesus se compadeceu daquela multidão. É um coração fervoroso, um coração que tem vida, que é vívido e que se compadece, que não é morto, que não é uma pessoa que... O que acontece hoje com a nossa geração? As pessoas hoje estão, como posso dizer, indelicadas para com as outras. Já não sente mais compaixão nem preocupação com ninguém. Elas podem ver pessoas mortas no chão e nem vão sentir compaixão. Para elas é normal. Ver pessoas mortas, ver estupro, ver pessoas nas drogas, nos pecados e tantas coisas, para muitos é normal. E muitos até dão risada e zombam do pecado alheio. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, de Deus, este tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Filipenses 2 diz o quê? De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que também houve em Jesus. Aqui está compaixão pelos pecadores, compaixão pelas almas humanas, desprovidas de Deus, do poder de Deus. Então nós também devemos sentir compaixão pelo nosso próximo. A palavra de Deus diz que Neemias, ele se entristeceu, mesmo sendo rico, sendo copeiro do rei, ele sentiu compaixão do seu povo lá em Jerusalém, que estava com o muro quebrado, as portas queimadas no fogo. E aquela tristeza ele deixou transparecer diante do rei. E o rei percebeu, e o rei perguntou para ele: Neemias, você é um homem alegre, todas as vezes que você vem no seu vizinho aí, eu vejo você está sempre sorrindo, sempre alegre, mas por que você está abatido agora, Neemias? O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que aumente o seu salário? O que você quer? Quer trabalhar menos? Neemias falou: olha, eu não estou assim por causa de mim, mas eu estou assim por causa do meu povo. Jerusalém está em ruína. Então, isso é o sentimento do servo de Deus. Ele estava com a vida boa, não precisava nem se preocupar com os outros, mas ele se preocupou. Por quê? Porque é um servo de Deus. Jeremias, ele chorava, ele é conhecido como profeta das lágrimas. Por quê? Porque ele profetizava chorando. Ele nunca pronunciou aqueles juízos contra Israel com alegria. Com alegria. Charles Haddon Spurgeon diz assim: aquele que tem alegria em repreender a igreja, esse aí tem alguma coisa errada com ele. Aquele que tem alegria. Porque isso não é motivo de alegria, irmãos. Motivo de alegria é ser elogiado, é seguir o mestre, é fazer o que o mestre manda. Mas quando nós estamos repreendendo, é com tristeza. Quando Paulo repreendia as igrejas, não era com alegria, era com tristeza e com amor, porque aquele que ama vai repreender, porque Deus é amor, Ele vai nos repreender. O Pai repreende aquele que ama, mas não é com alegria. A mesma coisa que você chama a atenção do seu filho. Você chama com alegria? Tem prazer? Seu filho volta da escola lá, ou briga na escola. Aí a diretora chama você para ir lá, você vai repreender com alegria ou com tristeza? Você vai repreendê-lo, você não vai deixar de amá-lo, mas você vai repreendê-lo com tristeza. Agora o diretor chama você lá na escola e diz: olha, seu filho, sua filha, ó, é um aluno exemplar, não briga, não responde, tira notas boas. Você vai se sentir o que? Alegre, orgulhoso do seu filho, da sua filha. Então, é mais ou menos assim que funciona com o pregador, com o pastor e até mesmo com o Senhor. O Senhor sente prazer, sente alegria quando os seus filhos obedecem. Mas quando os seus filhos lhe desobedecem, mesmo ele executando o cajado, a vara, o prumo, é com tristeza, mas é por amor, para levar onde? Ao caminho correto, ao caminho verdadeiro. Então Jesus, ele sentia compaixão daquele povo, ele sentia misericórdia daquele povo, até mesmo de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora. Por que ele chora? Porque ele é Deus, ele está vendo o futuro de Jerusalém. Ele está vendo que aquele povo vai negá-lo, aquele povo vai crucificá-lo. Ele está vendo que depois de 70 anos
no ano 70 depois de Cristo, seria enviado um general chamado Tito, pelo imperador de Roma. Ele ia cercar aquela cidade de Jerusalém, ia sitiá-la, ia passar a espada, mulher grávida iriam morrer, crianças iriam morrer, jovens seriam estuprados pelos soldados, homens iriam morrer ao fio da espada, os palácios, o templo seria queimado no fogo, os utensílios seriam levados embora para Roma do templo. Então Jesus chora, porque ele está vendo o que aconteceria com Jerusalém. Jerusalém não queria se arrepender, não aceitava os profetas. Ele vai falar assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Então esse é o Deus de compaixão. Ele sente compaixão por nós. E nós devemos também sentir compaixão pelas pessoas. Porque se nós somos filhos de Deus, se Deus nos transformou a sua imagem e semelhança, então nós vamos ter a semelhança com o Senhor. E uma delas é qual? É a compaixão pelo pecado da humanidade, pelo pecado das pessoas. Tem crente que se alegra quando alguém desvia. Para ele tem gente que chega até a dar uma boa notícia, né? Olha, você viu aquele irmão desviou, você viu aquela igreja, fechou, você viu aquele pastor caiu do terra, você viu aquele outro, você viu aquela outra. E eles contam com alegria, você já viu, já deve ter testemunhado isso com seus olhos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nem a queda do nosso inimigo seja motivo de alegria para nós. Tem um provérbio de Salomão que diz assim: se seu inimigo cair, não te alegres. Não sei se é provérbio ou Eclesiastes. Porque aquele que tem asas pode levar ao céu, e isso não pode ser agradável para você. Nem se alegre com a derrota do seu inimigo. Antes dele, convém dele de vergonha. É isso que a Escritura ensina, que a palavra ensina. Então nós devemos ter compaixão, ser movidos de íntima compaixão para com a multidão. Por que estamos aqui hoje? Por que eu estou pregando aqui hoje? Porque eu sou bom? Você está sentado aí porque você é boa, porque você é bom? Não. Porque Ele tem compaixão de nós. Ele tem nos dado força. Se Ele não tiver força, se Ele não der força para nenhum de nós aqui, nenhum de nós temos aqui não. Pode ter certeza disso. Teria muito mais coisas aí para fazer do que estar adorando a Deus. Mas graças a Deus que em Jesus nós podemos todas as coisas. E Ele nos fortalece para podermos estar lutando e batalhando pela fé que uma vez foi dada pelos santos. Judas diz assim: exorto-vos, irmãos, que batalheis pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Batalhe pela sua fé, batalhe pelo seu discipulado, batalhe para ser um discípulo de Jesus, para ser um seguidor de Jesus. Gálatas, capítulo 6, Paulo vai dizer assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo os estigmas, a marca de ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, conhecê-lo, a excelência do conhecimento dele, ser transformados e conformados à imagem dele, para ele, por ele e para a glória dele. Isso é igreja, isso é cristianismo, isso é evangelho. Jesus vindo à terra para tratar homens pecadores e transformá-los à imagem e semelhança dele, transformá-los em uma pessoa que vai andar na palavra, em amor, em humildade, vai ser um aprendiz. Porque tem gente que não é aprendiz mais, né? Eu mesmo poderia pensar: já li a Bíblia tantas vezes, eu não sou aprendiz mais não. Agora eu sou mestre. Aí é que a minha queda vai ser. Porque quando eu achar que eu sou mestre, então eu não vou ser aprendiz mais. E quando eu deixar de ser aprendiz, então eu vou perder a maior de todas as vezes, porque o verdadeiro discípulo, ele é aprendiz. Meu Deus, meu Deus. Quanto mais, como diz o filósofo, quanto mais eu sei que eu não sei. O filósofo dizia assim, lá da época de Platão, Aristóteles, ele dizia assim: quanto mais eu sei, menos eu sei que eu sei. Porque ele sabia. Albert Einstein, um cientista famoso, ele disse assim: pouco conhecimento, orgulho. Muito conhecimento, humildade. E é verdade. Porque pouco conhecimento
a pessoa vai ter orgulho, porque ela vai achar que aquele pouquinho ela já sabe tudo. Mas se ela se aprofundar mesmo no muito conhecer de Deus, do caráter de Deus, que é um Deus humilde, santo, que é um Deus de glória, que a glória é só para Ele, e ele vai se aprofundar nesse conhecimento, vai se conhecer, ver como ele é pecador, como ele é impuro, então ele vai ter mais humildade, é igual Paulo. Quanto mais ele conhecia, mais ele era humilde. Em 1 Coríntios ele vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Depois de 6 Efésios, ele vai dizer, depois de alguns anos, eu sou o menor de todos os santos. Depois, lá no final da sua vida, em 1 Timóteo, ele vai crescer mais ainda, ele vai dizer, eu sou o principal dos pecadores. Porque à medida que um homem vai conhecendo mais a Deus, menos orgulhoso ele vai ser, e mais humilde ele vai ser. É isso que Albert Einstein quis dizer. Quanto mais o homem vai conhecer, mais esquadrinhar, mais ele vai ver a imensidão da criação, a imensidão da palavra de Deus, mais ele vai ser humilde. Assim, Albert Einstein falava, quanto menor o conhecimento, maior será o orgulho. E quanto maior o conhecimento, maior será a humildade. Eu conheço as estrelas, então eu sou um cientista. Orgulho. Albert Einstein vasculhava as estrelas, tinha telescópios, e ele via que o universo era infinito aos olhos dele. Para Deus é finito, mas para o homem continua sendo infinito, pois ele não consegue achar o fim do universo. Ele vê aquele monte de estrelas, um monte de cor, um monte de galáxias, um monte de planetas, de cometas, inclusive caiu ontem na Rússia, uma pedra de fogo, feriu 900 pessoas. Foi ontem ou foi hoje, não sei. Na Rússia passou um cometa, ele não chegou nem a cair, mas só dele passar 50 quilômetros perto da Terra, mais de 900 pessoas foram feridas. Está no jornal, se você quiser assistir o jornal à noite, vai passar com certeza. Então, quanto mais o homem conhecer, mais ele vai ser humilde. Ao contrário, amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração, e que nós possamos ter a marca do discípulo, a marca da palavra, a marca do amor, a marca da renúncia, a marca do desprendimento das coisas materiais desse mundo, a marca da humildade, a marca do aprendizado, a marca da compaixão e tantas outras que poderiam ser faladas aqui. Deus Todo-Poderoso, te agradecer por estar aqui, Senhor. Eu volto ao começo dessa pregação. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E em Atos diz que Jesus andou por toda a terra fazendo bem e operando as obras de Deus. Senhor, ajude-nos a andar como Jesus andou. É uma tarefa impossível para nós mortais, mas para Ti é possível todas as coisas. Por isso que o Teu Espírito possa operar essa impossibilidade em nossos corações e nos transformar em filhos de Deus, para a glória de Deus, de glória em glória, até sermos conformados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e brilha em nossos rostos a luz da Tua glória e do Teu poder, Senhor. Abençoe este irmão, esta irmã, e a cada um que está aqui, inclusive a minha vida, porque somos carentes de Ti, Senhor. Aquele que quer ser o discípulo renuncia a tudo quanto tem. Deus, o quão falho eu tenho sido, ajude-me a melhorar. Eu não quero ser um hipócrita, meu Deus, e nem quero que esses irmãos também estejam. Tem misericórdia de nós e resplandece em nós a Tua misericórdia e glória, em nome de Jesus. Amém. Que um grande